Olá, tudo bem? Fala, Senhor. Pela Bíblia Deus fala. Feliz sábado. Hoje é o dia do Senhor. Hoje é o dia de buscar mais o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. Você quer que eu repita 7 vezes? Eu gosto muito do número 7. Sabe por quê? É o número da totalidade. Totalidade da felicidade daqueles que buscam ao Senhor. Totalidade da perfeição do caráter de Deus. Esta semana foi uma semana muito especial. Eu espero que tenha sido uma bênção para você. Estou falando aqui rápido, sabe por quê? Porque tem muita coisa para esse último tema. Mas não se esqueça, existem aqueles que buscam o Senhor e não o encontram. Deus, Ele coloca pontos, condições para ser encontrado. Nós vimos essa semana buscar o Senhor de todo o coração. Nós vimos essa semana que é necessário buscar ao Senhor para encontrar alegria, buscar o Senhor e obedecer ao Senhor, buscar o Senhor e encontrar a prosperidade. Eu espero que tenha sido uma bênção para você. Agora o último tema, uma geração que busca. Nós vivemos os últimos dias da história da humanidade e ao longo da história nós encontramos várias gerações que buscaram, gerações que não buscaram ao Senhor, as gerações que buscaram verdadeiramente ao Senhor conforme a vontade do Senhor, elas o encontraram, mas gerações que não buscaram ao Senhor. Teve uma geração na época de Noé que não buscou o Senhor e foi destruída. Uma geração na época de Sodoma que não buscou o Senhor e foi destruída. Uma geração de Cão, por exemplo, os filhos de Noé. Vai você na história e você vai encontrar. Houve um momento especial na história que uma geração buscou ao Senhor. Esse foi no tempo do fim. A geração daquele que começou o movimento remanescente, através dos mileritas, depois surgiram ali então os adventistas do sétimo dia. Eu quero lhe convidar, se você é adventista ou se você não é adventista, que você busque fazer parte da geração que busca o Senhor. Vamos então para Salmo 24 e o versículo 6. A Bíblia diz assim: tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face de Deus. Leia esse salmo, a vinda do Rei da Glória. Aqui está falando da volta de Jesus. Aqui está falando da geração, da última geração. Uma geração santa, uma geração consagrada, uma geração que busca a perfeição, não é o perfeccionismo. Uma geração que busca o Senhor pela Bíblia, pela profecia, pela oração, pela consagração, pela missão. Qual é a geração que verá Jesus voltar? Hoje nós vivemos os últimos sinais. Os sinais estão se cumprindo, Jesus está voltando. Qual é a maior necessidade da geração que estará de pé diante da volta de Jesus? Reavivamento e reforma. Você conhece essas duas palavras? A ressurreição espiritual, das faculdades espirituais, a mudança de vida, a restauração da vida pelo poder do Espírito com as nossas decisões e as nossas escolhas para uma reforma na nossa vida. Jesus chegou para os seus discípulos e disse: olha, vocês devem ir para Jerusalém. Atos capítulo 1 e o versículo 4. Não façam outra coisa. No momento vocês têm que ir para Jerusalém e para buscar a promessa do Espírito. Queridos, é hora de buscar a promessa. O segredo para a vida cristã. Em João 14, verso 16, Jesus coloca ali então o ministério do Espírito Santo. Se há um tempo, uma necessidade, uma urgência, é de buscar o Espírito Santo, é de pedir, é de clamar. Vamos então agora para Zacarias, o capítulo 10 de Zacarias, no primeiro verso diz assim: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas. É tempo da chuva. Qual a chuva? Você está vendo aí as queimadas, está tão seco, o planeta está árido. Nós precisamos de pedir a chuva física, mas a chuva que vai fazer a diferença na alma, no coração, na vida, é a chuva do Espírito Santo. Então é hora de buscar, é hora de pedir a chuva. Que chuva é essa? É a chuva do Espírito Santo. Agora eu quero te convidar para 2 Crônicas,
o capítulo 20, nós encontramos Oséias também, ele fala a respeito da chuva. Eu queria ler rapidinho com você, o nosso tempo voa, que coisa. Oséias, capítulo 6, olha o que diz aqui: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva sua vinda é certa, ele descerá sobre vós como a chuva. Quem não pedir, não vai receber. Olha o que diz aqui, ele descerá como vós, sobre nós como a chuva serode, para amadurecimento final. Então vamos lá. Em Crônicas 20, nós encontramos a história de Josafá. E Josafá, como rei, tomou uma decisão como líder. No verso 3 ele diz: então Josafá teve medo e se propôs a buscar ao Senhor. Você está com medo na vida? Você está com temor? Você tem algumas aflições, angústia na sua vida? É hora de buscar ao Senhor, porque nós temos e diariamente nós precisamos fazer isso. Verso 4 diz: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E segue aqui a história. E diz que sabe o que aconteceu quando eles buscaram ao Senhor? O versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor. O Espírito Santo ele virá, se o povo de Deus buscar. O nosso foco precisa ser e deve ser como os dos discípulos: buscar o Espírito Santo para os últimos dias, obedecer a Deus, estudar a palavra, a doutrina, a missão. O céu é o nosso encanto. Então, a geração, leia depois de novo Salmo 24, verso 6. A geração dos que estarão em pé, eu repito aqui, tal é a geração dos que buscam o Senhor, a face de Deus. É a geração que vai estar em pé. Se prepare para você fazer parte nesses dias daqueles que buscam intensamente ao Senhor. O seu foco e o meu foco precisa ser Deus, acima de tudo e acima de todos. Vamos orar? Senhor, bom Deus, coloca no nosso coração uma necessidade, um gosto, uma urgência. Nós precisamos depressa te buscar o Espírito Santo para os últimos dias, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.